Bom, para compor o nosso trabalho, nós vamos discutir agora um pouco sobre o trabalho do Max Weber. Ele nasceu em 1864, morreu em 1920, pós-Primeira Guerra. Ele era um jurista, historiador e sociólogo. Ele era filho de um pai muito rígido político, que era um político alemão. Serviu algumas coisas na área de hospitalar de guerra, administração hospitalar, umas coisas assim. Ficou 5 anos internado, ele não trabalhou durante 5 anos, ele teve um estresse muito grande. Logo, ele devia ser rico, né? Para ficar sem trabalhar. E tinha uma esposa muito inteligente, chamada Marianne Weber, que conseguiu finalizar a obra dele. Bom, nós vamos discutir um livro muito importante, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele foi feito em 2 fascículos, numa revista, entre 1904 e 1905. E nós vamos discutir alguns temas centrais aqui dele, né? Com os trechos do livro, tá bom? Bom, lá na primeira página, ele faz uma diferenciação, o que ele está estudando, né? Como é que os católicos se comportam e como os protestantes se comportam. E aí ele constata, ele faz uma pesquisa que está documentada no livro dele, que os protestantes ocupavam mais cargos técnicos de preferência e também tinham maior característica, né, de acumulação de capital e de trabalho e gerência. Os católicos seriam mais dedicados a atividades humanísticas, né? Então, ele começa assim: basta uma vista de olhos pelas estatísticas ocupacionais de um país pluriconfessional para constatar a notável frequência de um fenômeno por diversas vezes vivamente discutido na imprensa, na literatura católica, bem como nos congressos católicos da Alemanha. O caráter predominantemente protestante no proprietário de capital. Aqui que ele começa a discutir, né? Ele pega uns dados, faz uma diferenciação entre os alemães e os poloneses. Os poloneses têm uma matriz maior católica, tá bom? E isso aí ele começa a discutir e começa a embasar o trabalho dele. No finalzinho, né, tá vendo? Ó, está claro que a participação dos protestantes na propriedade do capital, ela tem vínculos, né, com essa parte social, cultural dos próprios protestantes. Lá na página 42, ele fala um pouco sobre os Estados Unidos, né? Ele pega um texto do Benjamin Franklin, que foi um dos fundadores, né, da pátria, e ele recorda um texto dele, se eu não me engano, foi um sermão, que liga assim, ó: lembra-se que tempo é dinheiro. Aquele com seu trabalho pode ganhar 10 shillings ao dia e vagabundeia metade do dia, ou fica deitado em seu quarto, não deve, mesmo que gaste apenas 6 pence, para se divertir, contabilizar só essa despesa. Na verdade, ele gastou, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Lembre-se que crédito é dinheiro. Se alguém me deixa com o seu dinheiro depois da data do vencimento, está me entregando os juros, ou tudo, quanto neste intervalo de tempo ele tiver rendido para mim. Isto atinge a soma considerável se a pessoa tiver bom crédito e dele faz bom uso. Lembre-se que isso aqui é uma parte muito importante que é discutido também no Capital de Marx. Lembre-se que o dinheiro é procriador por natureza e fértil, ou seja, uma capacidade que é discutido muito de multiplicação dele por si só, dele para ele entrar dentro do sistema de capital do dinheiro, que a gente chama de capital dinheiro, em que ele vai se retrocirculando, né? E ele vai se multiplicando. Isso é um tema muito interessante. Ele vincula também um pouco, nós vamos ver mais para frente, sobre a ética e o nome, né? Se a pessoa é um bom pagador, ele tem crédito, vale a pena a pessoa ser honesta, mais ou menos é isso que ele discute. Dentro desse conceito, um conceito base dentro do livro do Weber é a ascese, é um conceito de ascese. A ascese, que eu coloquei aqui como austeridade, também pode ter vários significados, como abnegação, autodisciplina, purificação, mortificação, renúncia e autocontrole. Na verdade, o que acontece? São pessoas que conseguem viver uma vida menos de aparência e mais de acumulação de capital. Isso vem a discussão muito grande dele no livro sobre os princípios calvinistas e em relação aos católicos. Por calvinista, que é a base, né, dessa análise dele, quanto mais bem-sucedido você for,
mais você está agradando a Deus, mais salvação você pode ter, né? Isso aí é uma das temas que ele fala que contribui para o desenvolvimento do capitalismo. Aí vamos lá no texto, página 34. Do lado protestante, utiliza-se essa concepção para criticar aqueles ideais ascéticos, reais ou supostos, da conduta de vida do católica. Do lado católico, republica-se com a acusação de materialismo, ou seja, como se fosse uma coisa ruim a pessoa ter acumulação, né? O qual seria consequência da secularização de todos os conteúdos da vida pelo protestantismo. Na conjectura dele, né, já foi um pouco falado que os católicos não ocupam cargos mais elevados, pois estão despreocupados com a vida eterna, estão preocupados, na realidade, com a vida eterna. E os protestantes ocupam melhores posições, pois estão preocupados com a vida atual. Essa é uma discussão que ele tem, né? Aqui, o Weber, que nem a gente vai ler no nosso texto secundário também, ele discute muito que existem modelos que são parecidos com o capitalismo, né? Tanto na China, na Índia, quanto na Babilônia, porém não teve a parte de contabilidade, né? Não teve esse vínculo tão estrito, tão junto com a matemática financeira ou a matemática produtiva ou a parte técnica da contabilidade para ser analisado, né, como capitalismo, né? Ele até faz uma definiçãozinha sobre o espírito do capitalismo que ele conceitua, né? O utilitarismo está presente, né, na parte da honestidade, juros. Ó. No fundo, na página 45, todas as advertências morais de Franklin são de cunho utilitário. A honestidade é útil porque traz crédito. E o mesmo se diga da pontualidade, da presteza, da frugalidade também. E é por isso que estão virtudes, de onde se conclui, por exemplo. Então ali já está bem analisado essa parte da utilidade. Né? Ele discute um tema muito complexo que abrange Marx também. Sobre o Marx, ele acredita numa pessoa boa, né? Por definição, mas o Weber ele fala assim, que esse negócio de lucro ou mais valor, Marx, tem gente que fala mais-valia, na tradução mais atual, estão discutindo como mais valor em Marx, que é a produção sistêmica da exploração, né, da força de trabalho. Ele discute sociologicamente, Weber fala que o lucro ele é atemporal. Né? Desde os tempos antigos, todo mundo quer ter um mais valor em cima dos outros, qualquer outro sistema. Né? Que isso aí seria do humano, sociologicamente. Uma coisa importante de Weber também, que a doutrina busca de uma vida... doutrinado, né, a busca de uma vida feliz individualmente. Né? O Weber, ao contrário de um processo colaborativo, ele acredita muito no indivíduo. Essa é um tema central que a gente tem que sempre analisar quando está lendo Weber. Que é um tema muito importante do livro dele, que é o racionalismo, né? Um dos temas importantes da sua teoria. Né? É um conceito histórico que encerra um mundo de contradições, e teremos ocasião de investigar de que espírito nasceu essa forma concreta de pensamento e de vidas racionais, do qual resultaram a ideia de vocação profissional. Ele trabalha muito com essa parte de vocação, como tem gente que também discutia com predestinação, que é você sempre estar produzindo mais, que você sempre ter a vocação inata de crescer e de desenvolver. Então é isso, essa parte. Né? E ele tem um papel importante, mais com em outras obras, né, sobre a necessidade da burocratização do Estado. Tanto é que ele foi um dos caras um dos intelectuais que criou a República de Weimar pós Primeira Guerra, né? E apesar de ter morrido, né? Mas assim, ele discute muito os sistemas de dominação em outros livros. Dominação, os processos de dominação de uma
de uma pessoa ou de algum grupo em relação ao outro, né? Aí você tem a dominação carismática, burocrática, que é uma coisa interessante também, um ponto importante do trabalho dele. Bom, como um dos itens finais, você tem uma teoria base, né, do Weber, que é o desencantamento do mundo. O que é o desencantamento, na verdade? É parar de ter toda aquela ótica, aquela estrutura de Deus e de poderes externos, tomando conta das estruturas e, na realidade, tornando o indivíduo, né, como ponto central. Aqui a gente tem, né, o católico tinha à sua disposição a graça sacramental da sua igreja como meio de compensar a própria insuficiência, né? O padre era um mago que operava o milagre da transubstanciação e cujas mãos estavam depositado o poder das chaves. Aí ele discute no final, né, que o Deus do calvinismo exigia dos seus não boas obras isoladas, mas uma santificação pelas obras erigidas em sistema. Ou seja, né, sempre estar trabalhando ali dentro, sempre fazer obras, sempre também conseguir sucesso para conseguir desenvolver, né? Esse conceito de predestinação, né, que que foi discutido um pouquinho anteriormente, que isso tem uma formação, a formação dos Estados Unidos, ele tem um pouco disso, né, como se fosse um manifesto, né, isso até na cultura americana até hoje acontece, assim, que eles acham que eles são melhores que os outros e eles têm que levar essa estrutura para outros países, né, que tem muitas críticas hoje, né, também, né. Muito importante também, que já falou um pouco, racionalismo como conduta de vida, né? O ascetismo, você não se desperdiçar as coisas, né? Que é um modelo de vida e com busca no pós-vida, comunidade protestante. Eles acham que vai ajudar a salvá-lo, né? Então, no final, né, o Weber tenta individualizar os processos sociológicos, cada um é responsável pela sua condição, odiava o projeto marxista de análise de uma classe superior do proletário, que deveria indicar o futuro do país. Ele não acredita nessa estrutura, ele valoriza a questão individual, que as pessoas individualmente conseguem fazer coisas incríveis, digamos assim, que não são abarcadas, né, pelo processo histórico. E no final, né, ele tem um livro que ele foi editado no final pela esposa dele, que mais ou menos faz um antagonismo ao Capital de Marx. Infelizmente não passou por revisão, né? Mas o Capital 1 do Marx passou por revisão por ele vivo, né? Ele conseguiu dar umas explicações a mais, etc. Mas é uma obra grande também e é isso aí.